Fala, gurizada! Mais uma atualização de mercado para vocês e vamos ver como é que foi o fechamento semanal e o que a gente pode esperar para a semana. Então, gurizada, gráfico do Bitcoin na tela, gráfico semanal, o semanal que a gente fechou no dia de ontem, às 9 da noite. A gente fechou o candle semanal com um pouco de sombra, não perdendo o último fundo aqui dos 26.400, 26.500. Então a gente viola o fundo, mas no semanal a gente consegue fechar acima do último fundo que estava aqui na região dos 26, nessa região. Então, semanal fechou bacana, a gente continua formando aqui um padrão de continuação da alta, que na minha visão é essa bandeira aqui. A gente está nessa formação dessa bandeira, então a gente pode ficar por mais 1, 2, 3 semanas aqui, acumulando de lado para enfim romper e buscar alvos mais acima. Essa é a minha visão, porque a gente faz um candle bem forte de queda aqui, a gente rejeita, volta e a gente não tem volume. Então o nosso volume ele está decrescente. Então para uma correção isso é perfeito. Então a gente não é algo que não me preocupa muito porque a gente, conforme a gente vai caindo, o volume ele vai diminuindo. Então isso nos mostra que não tem uma pressão vendedora para fazer o preço corrigir mais. Tá mais para uma simples correção para a gente continuar a favor da tendência de alta, porque olhando os volumes a gente tem muito volume abaixo aqui nessas regiões. Então a gente tem muito volume abaixo. Então muito volume abaixo, isso nos mostra que a gente está aqui numa tendência de alta com bastante volume no fundo e também bastante volume aqui nesse pivô. E com isso, retrações aqui com o volume caindo, não é nada mais do que uma correção para a gente voltar a se posicionar pensando num trade ou numa posição de mais longo prazo a favor da tendência de alta. Então tá interessante, o gráfico semanal aqui tá bacana. Então não temos muita coisa para se preocupar. Eu tenho um alarme aqui nos 25.300, que é o reteste dos últimos topos, então eu acredito que a gente vá lá ainda, né? Mas eu acreditava, aliás, que a gente viria aqui tocar os 25.300, mas a gente já segurou antes. Vamos ver como é que vai essa semana que vem, se a gente ficar por mais tempo lateral aqui e talvez buscar mais lá na frente esse toque, confluindo talvez aqui com uma LTA aqui desses dois últimos fundos. Então, vamos ver o que vai acontecendo aqui no gráfico semanal. Na minha visão, a gente tem tudo para continuar subindo, porque a probabilidade maior é de nós continuar a tendência de alta, porque a gente está corrigindo sem muito volume. Então, vamos olhar aqui o gráfico diário. O gráfico diário também segue a nossa bandeira, a nossa flâmula, a nossa cunha de baixo aqui. Essa cunha apontada para baixo que tende a romper para cima. Então a gente tem tudo ao nosso favor por enquanto. A gente faz aqui um ABC, segura aqui na base. Basicamente ele testa aqui essa região aqui, essa sombra aqui basicamente. Então essa sombra aqui já causou essa demanda. As pessoas que compraram aqui ou shortaram aqui ficaram muito tempo no prejuízo e quando o preço volta elas tendem a sair no 0 a 0. Então nessa sombra aqui foi retestada e com isso a gente já mostrou aí um pouco de força e a gente voltou a subir. Aqui no gráfico diário a gente faz uma armadilha mais clara, mas falta volume. Então a gente não tem volume. Eu queria ver pelo menos esse candle aqui, desse martelo, com um volume parecido com esse aqui. A gente não teve. Então ainda assim temos probabilidade do preço estar subindo, batendo exatamente aqui nessa linha vermelha aqui, que seria a região de mais negociação aí dos últimos períodos, para talvez a gente voltar lá para baixo e aí sim tentar buscar aqui os 25 mil. Para isso não acontecer, eu quero ver aqui esse rompimento aqui, eu quero ver o volume aparecendo. Então eu quero ver aqui um aumento de volume, caso a gente consiga romper. Primeira região bem crítica aqui que a gente precisaria ganhar é a região dos 28 mil dólares. Então ganhando a região dos 28 mil dólares com bastante volume, rompendo essa bandeira
retestando ela e fazendo um pivô acima dela com volume, aí sim eu vou estar olhando bem mais para cima. Mas caso o preço continuar subindo aqui sem muito volume, a maior probabilidade é a gente vir aqui tocar essa região aqui, que é essa linha de tendência de baixa, o VPVR aqui, e começar a corrigir novamente. Aí a gente vai ter que acompanhar dia após dia se a gente vai fazer um fundo duplo aqui ou vai perder esse fundo, enfim, testar lá os 25 mil dólares. Então tem várias possibilidades aí para a gente estar acompanhando. Vamos abaixar aqui para o 4 horas. 4 horas também. A gente vê, mesmo abaixando o tempo gráfico, que a gente não teve volume nessa armadilha aqui. A gente não teve volume. O volume tá começando a querer aumentar aqui um pouco, mas nada demais. Quero ver volumes bem maiores aqui no 4 horas para a gente ter como continuar com maior probabilidade de a gente estar subindo. Vamos olhar aqui o nosso sentimento que tá legal, tá melhorando. Então a gente teve aqui várias instituições aqui sendo executadas, fazendo suporte. A gente segurou nessa região onde que elas queriam segurar, as ordens foram executadas. E com isso, a gente teve muita venda a mercado nessa região. Vocês podem ver aqui, exatamente nesse fundo aqui, a gente teve um candle de 500 milhões de venda a mercado e mais um de 400 milhões de venda a mercado. Então isso é bom, olhando numa tendência de alta. Eu quero ver muitas vendas e o desespero nas quedas. Com queda no Open Interest, que a gente teve a confirmação aqui da queda do Open Interest. No momento, o nosso long short, ele está caindo um pouco conforme depois que o preço fez o fundo aqui, o preço está subindo. O long short está caindo e o Open Interest aqui, uma leve subidinha aí, não é muita coisa. Mas o que importa é o preço está subindo e o long short caindo e o Open Interest subindo um pouco também. Então, mas, como eu falei, o que não deixa a gente ficar muito mais bullish é o volume. A gente não teve um volume aqui de fundo, uma armadilha com bastante volume para cravar. Não, esse volume vai ser suporte e dificilmente a gente vai voltar lá. Isso a gente não pode falar ainda porque a gente não teve o volume aqui na principal região, que é essa região dessa armadilha aqui. Eu queria ter visto muito mais volume. Olhando aqui as nossas ordens, a gente vê que o Bitcoin ele está começando a ficar preso no meio de um range aqui, que está aqui nos 27 mil basicamente e lá os 27.800. Então a gente tem aqui o Bitcoin ficando preso aqui numa região. Tivemos muitas instituições com as suas ordens executadas, como eu acabei de mencionar aqui. Tinha muitas ordens abaixo, mas elas conseguiram segurar. Com as vendas a mercado das sardinhas, já foi liquidez suficiente para elas acumular e mandar o mercado para o outro lado. Algo interessante aqui, conforme a gente vai subindo aqui, as ordens estão acompanhando. Então a gente tem sim uma leve pressão compradora aqui, conforme o preço vai subindo. O preço vai subindo aqui e as ordens que estavam aqui embaixo, um acúmulo grande de ordens, estão subindo, estão acompanhando o preço aqui. E agora a gente vê aqui mais acima, perto do preço aqui, algumas ordens aparecendo. Então algumas ordens maiores aparecendo aqui, tentando segurar. Então a gente vê aqui 1.300 Bitcoin, aqui mais 900 Bitcoin, mais 600 Bitcoin basicamente. Então, no momento, neste exato momento, o Bitcoin ele está preso num range aqui, com ordens abaixo e ordens acima também. Então, vamos ver se o Bitcoin vem aqui para baixo, consegue executar essas ordens aqui. Se a gente já tiver aí muitas vendas a mercado e liquidação, a gente pode sim captar essa liquidez aqui nessa região e tentar romper aqui essas ordens. Mas essas ordens aqui, elas estão justamente num ponto que eu acabei de mencionar, que é os 28 mil dólares. Então a gente precisaria, no mínimo, romper os 28 mil dólares, que está exatamente nessa região, romper os 28 mil dólares para a gente começar a olhar para cima com mais atenção. Porque é justamente nessa resistência aqui, dos 28.200 basicamente, que estão essas ordens aqui. Não é muitas ordens, não é coisas que me assusta muito essas ordens, mas a gente tem sim algumas ordens acima. Então uma atualização aqui, ordens abaixo e acima, long short, nosso gráfico de sentimento aqui, tem algumas ordens aparecendo aqui abaixo também, o long short agora no momento em 1.5, open interest subindo um pouco com o preço subindo, quando o preço cai,
A gente está tendo queda no Open Interest aqui, a gente tá, quando o preço cai, o Open Interest cai também, então isso é bom. Tá aparecendo algumas vendas a mercado. E se aparecer muitas vendas a mercado e também liquidações aqui, com o nosso Open Interest caindo muito forte, é sim gatilhos de compra no Bitcoin, pensando no mais curto prazo. Exatamente se essas ordens, desculpa, se essas ordens, se essas vendas a mercado e a queda no Open Interest acontecer justamente em cima dessas ordens aqui das instituições, ou até mais abaixo aqui nos 26.800, e também já tem uma ordem posicionada aqui. Então nessas regiões, caso o Bitcoin venha para baixo, dando esses gatilhos, eu vou estar tentando me posicionar aqui no Bitcoin. E no mais é esperar, talvez podemos também vir aqui para baixo aqui, fazer mais um pivô aqui, tentar fazer um pivô, uma estrutura de alta aqui, ou aqui para cima, mas se a gente ir para cima aqui, eu quero ver bastante volume aqui no rompimento dos 28 mil, fechar candles acima dos 28, com muitas pessoas vendendo nesse rompimento, para acreditar que a gente vai voltar a subir e buscar lá os 30 mil, que é a próxima resistência mais forte. Então é isso, uma atualização rapidinha aqui do Bitcoin. Mais atualizações aí eu posso estar trazendo para vocês durante o dia lá no nosso Discord. Então, para quem não está no nosso Discord, o link está na descrição. No mais é isso. A gente está com várias possibilidades aqui abertas no Bitcoin. Mas vamos ver com mais clareza aqui o que vai estar acontecendo aqui no nosso gráfico de sentimento e como é que as baleias vão se posicionar aqui, caso a gente suba ou caso a gente venha para baixo aqui. Então, no momento, a gente tem ordens para os dois lados. Então, está tendo uma briga de baleias com baleias aqui. Então, enquanto isso não se definir, eu não vou estar fazendo nada. Vou estar aguardando gatilhos mais claros para estar se posicionando. É isso. Um forte abraço e até a próxima.